Olá, galera! Estamos juntos em mais um episódio do podcast Bahia Flow. Aliás, já começo pedindo para você seguir o nosso canal no YouTube, o canal do Bahia Flow no YouTube. Várias entrevistas legais e hoje a nossa conversa é com o professor de História, Luciano Silva. Ele é o criador da página do Instagram, @Salvador em Fatos e Fotos, e também vai falar sobre o samba junino. Professor, muito prazer lhe receber aqui no nosso podcast da Bahia, o podcast Bahia Flow. Tudo bem? Tudo ótimo, prazer é meu, né, Daniela, estar recebendo vocês aqui também, ou vindo aqui falar com vocês, né, sobre essa página, né, que eu sou suspeito para falar, mas é uma página incrível, né, que traz a memória afetiva dos moradores soteropolitanos, traz a história, né, e traz todo o contexto, né, que é essa magia que só a gente tem, né, na nossa cidade. Com certeza. Você em casa aproveita e acessa aí @Salvador em Fatos e Fotos. E aí você já vai dando uma olhada mais ou menos no trabalho de Luciano. Como é que a página surgiu exatamente? A página surgiu em julho de 2021, né, ela surge a partir das outras páginas que já existiam, né, sobre a história de Salvador, só que aquela inquietação, né, do que eu via, o que eu sentia falta nas outras páginas, né, e aí eu percebi que nas outras páginas tinham todos os conteúdos, tinham todos os contextos, mas faltava a minha vivência, e a vivência única de cada um, e a partir daí uni as técnicas historiográficas com a minha memória afetiva, e isso foi atraindo outros seguidores, foram atraindo pessoas que, a partir daqueles relatos que eu colocava sobre o cotidiano do soteropolitano entre os anos 80 e 90, né, com os fatos históricos do passado. E aí, fazendo essa tríade, foi que surgiu a Salvador em Fatos e Fotos. E você vai buscando inspiração como? Aliás, nossa cidade é muito inspiradora, né? É a própria história viva do Brasil. Ela, além de ser a própria história viva, né, como você disse, do Brasil, ela também tem um cotidiano único. Ela tem uma forma de ela é tão cosmopolita, né, de uma maneira tão única, que faz com que cada um viva a sua história dentro do seu nicho social. E a partir do meu nicho social, né, uma criança que nasceu e cresceu, parte dela no subúrbio ferroviário de Salvador. Depois tive a minha experiência no bairro da Liberdade, depois no Cabula, e entre outros lugares da cidade, eu juntei todas essas minhas memórias e comecei a dividir com o público. E quando comecei a fazer essa divisão com o público, outras pessoas começaram a também ter essa noção de pertencimento e começaram a relatar suas histórias. E isso vai fazendo a junção, porque a Salvador em Fatos e Fotos, ela tem essa especificidade daquilo do simples, do cotidiano, né? A história do cotidiano de cada um é que faz a montagem do quebra-cabeça. Eu sou apenas o instrumento que organiza o processo e que distribui, né, para o público no Instagram. Então você vai ter lá o cotidiano do tempo que Salvador tinha várias linhas de ônibus. Você vai ter o período musical, né, do que muita gente vê, por exemplo, como o Axé Music, né? O Axé Music, ele é consolidado, mas eu trago quando nem se chamava Axé Music, o movimento, de que as músicas eram voltadas ao cotidiano da cidade, que só quem tinha pertencimento era quem morava. Então toda essa junção faz com que as pessoas que têm em média entre 35 e 50 anos volte ao passado, né? E com essa volta ao passado faz com que a página se movimente e que esteja interatividade a partir dessas experiências. Entendo. Então é uma coisa assim, é uma fonte inesgotável, não é? De um manancial que você tem aí que jorra para que você sempre traga novidades para o @Salvador em Fatos e Fotos. Siga aí no Instagram. E, e sem também esquecer, né, que com a montagem dessas publicações, dos vídeos, surge também pessoas que vão fazer parcerias com você.
né? Então hoje tem outras páginas também, né? Que são parceiros nossos, que eu gostaria também de salientar aqui, como a Velha Salvador, a Patrimônio Salvador, o Olhar Excelente. Salvador, foi, né? São pessoas que ajudaram também a Salvador em Fatos e Fotos ter a notoriedade que está hoje, o ponto de vista drones, né? Então essas interatividades, né? E juntamente com as pessoas que já têm, como você, como a Bahia Press, como outras pessoas que trabalham no meio midiático e que seguem a gente também, faça com que a página desperte para o mundo, porque hoje eu já posso falar, né, que a página ela tem um contexto internacional, né? Então, com esse contexto internacional, com essa oportunidade que eu tive também através do intercâmbio, conhecer Portugal, na Europa, eu pude também divulgar minha página lá para os brasileiros que moram lá. E isso faz com que a página hoje tenha um destaque internacional, né, com um trabalho muito voltado para além dos conteúdos históricos, mas para essa que eu chamo de uma página humanizada. Porque até hoje, mesmo a página tendo 71 mil seguidores, ela, eu ainda trago a página no estágio da humanização. Eu paro na rua, olho para a pessoa e digo, olha, você gosta de história de Salvador? Tem a página aqui, ó. Eu apresento a página eu mesmo. Dentro de um ônibus, dentro de um Uber, na estação rodoviária. Isso faz com que a página continue, né? E vai continuar assim, com esse traço de humanização, mesmo com toda a notoriedade que ela tem hoje. Se você observar, você é professor de história. Se Sim, você observar, isso tem um link total, assim, não é? Porque a maioria dos adolescentes, dos jovens, talvez não saibam que tantas coisas aconteceram, que Salvador é uma cidade tão cheia de história verdadeiramente vivida, né? As batalhas, o 2 de julho, enfim, as coisas que aconteceram, o Pelourinho, as coisas reais que aconteceram em diversos lugares da cidade são o nosso cotidiano, né? No dia a dia, ele mora naquele bairro, no bairro da Liberdade, isso. também, que é muita coisa aconteceu por ali, né? Não, com certeza. Se você pega o exemplo que você deu sobre o bairro da Liberdade, que você tem a antiga Estrada da Boiadas, ela começa a ter, a Estrada da Boiada vai ter notoriedade com a passagem do Exército Pacificador para declarar a independência da Bahia no 2 de julho de 1823. Só que depois ela vai continuar sendo uma história. Além do 2 de julho, ela vai passar pelo processo de urbanização, ela vai passar pelo processo de desenvolvimento urbanístico, ela vai passar pelo desenvolvimento da educação, o Duque de Caxias, por exemplo, o Colégio Duque de Caxias, o tão famoso, vai passar também por vários momentos da história da cidade, né? Que a Liberdade é o ponto central, tanto que o bairro, até pouco tempo, era o bairro com a maior população negra da cidade de Salvador. Então, tudo isso a musicalidade que a Liberdade tem. Então, como eu, enquanto fui morador da Liberdade, eu bebi dessa fonte. E é a partir do momento que eu bebo dessa fonte é que eu vou levar para o meu mundo acadêmico, vou levar pro meu trabalho profissional em sala de aula com os alunos, toda essa contextualização. Então fica muito mais fácil, porque além da forma tradicional de se aplicar a aula, que é uma exigência do Ministério da Educação, enquanto professor de história eu trago outras vertentes, eu trago outras possibilidades para os alunos enxergarem além do livro, né? Então eu conto as histórias na Salvador em Fatos e Fotos, que não estão no livro. Tá na minha memória, tá na sua memória, tá na memória de todo o povo soteropolitano. Então é isso que atrai, né? Essa página hoje, ela ter essa condição, né? Eu sou hoje um coletor de memórias. Eu posso dizer isso com muita alegria, né? Que hoje eu sou um coletor de memórias, porque a partir da, da minha inquietação e de minhas memórias terem um lugar para serem mantidas para a posteridade, porque a internet é nisso, eu vou passar. Mas o que eu construí vai ficar. E aí vai ficar também armazenada a memória de outras pessoas. Que alguém lá no futuro vai fazer uma busca, vai fazer uma pesquisa e vai fazer com que essa história se perpetue, né? E uma boa história, diga-se de fato, que é a história do nosso povo. É um povo que, por mais difícil que se diga que é se viver em Salvador, mas chegar em Salvador é um status de alegria muito diferente. É verdade. Toda vez que se chega a Salvador, quem é soteropolitano de verdade,
chegar em Salvador, descer no aeroporto, descer na rodoviária, descer do ferry, qualquer lugar que você chegue, chegar aqui é uma experiência única, né? Por mais que falem mal, por mais que digam que tá ruim, mas pra mim e para muitos soteropolitanos, chegar em Salvador é uma experiência única e transcendente. Com certeza. E eu estava conversando com o professor aqui antes da gente começar a gravar, falando sobre um hábito que eu tenho, que é de comprar cartões postais antigos. No Mercado Modelo, eu não sei se está vendendo agora, que tem um tempo que eu não compro, mas tem muitos postais do início do século, do final do século passado, né? Cartas de amor, na verdade, escritas, declarações de amor escritas nos postais. E a fotografia, assim, ela me mostra que ela eterniza. Ela não só eterniza o momento, como ela transporta, ela transfere a história para as próximas gerações, para as gerações seguintes, né? Para os nossos filhos, para os nossos netos. Como seria a nossa vida se a gente não tivesse as fotografias como referência? Então, a importância desse Salvador Fatos e Fotos, essa sua página no Instagram, extrapola, né? Só a coisa da estética, da Salvador bonita. Não é só isso, não é só isso. É a verdadeira história da nossa terra que está sendo eternizada nesse momento e que daqui a 100 anos, não, enfim, 200 anos, eu não sei, as pessoas vão poder ver as fotos. E não só as fotos, eu posso relatar aqui, né, veio na minha memória agora, só não vou lembrar o nome do personagem, mas ele é muito conhecido no Pelourinho porque é um morador de rua. E aí eu estava ali em frente ao elevador, né, ali do lado da Cubana, e eu estava num momento de reflexão e ele parou do meu lado e perguntou se ele poderia falar comigo. Eu disse, pode, né, e ele já tinha sido, né, rejeitado por uns turistas que estavam ali, né, e aí ele perguntou, falou e começou a conversar. E nessa conversa ele me falou que falava 3 idiomas, ele me falou das viagens internacionais que ele fez e que hoje ele estava ali na condição de morador de rua, mas o que ele mais sentia a dor era que as pessoas não conversavam com ele. E aí eu registrei isso, eu pedi a ele autorização, bati uma foto, mostrei, tá lá no Instagram, né? Então, vai muito além do que hoje eu tá na busca de tradicional, né? Seguidores, publicações, de parcerias. É a história da vida real que tá ali, né? E como você falou, os postais sempre deixam memórias ali Sim. arquivadas, né? E hoje ainda vende-se esses postais, mas o mundo hoje é digital. Então hoje a minha página é um livro de postais. E daqui a alguns anos vão servir como busca de memórias, busca do que acontecia na cidade, né? Como eu faço busca do passado, né? Do que aconteceu no tempo passado, de como era a Praça Cairu, né? Que agora leva o nome de Maria Filipa, né? Então essas mudanças é que faz com que a página ela não seja estática. Todo dia você vai ver uma novidade diferente na Salvador em Fatos e Fotos. E todas elas a partir do que eu vivi. Eu sempre tive essa inquietação de viver Salvador, né? Não confesso, né? Não confesso, não, confesso. Eu dei muito trabalho enquanto criança porque eu sentia essa necessidade de viver a cidade, Sim. de viver Salvador. E com essa vivência, né? Saindo escondido, ou fingia que pegava ônibus errado para poder conhecer determinado bairro. Eu conheci Brotas assim. Eu morava ali na Liberdade, tinha uma linha, bairro do Guarani, Brotas. Sabe, o bairro do Guarani eu conhecia, mas e Brotas? Aí um dia eu arquitetei, né? Manhã me perdoe, mas eu fiz isso. Eu arquitetei aos 8 anos, 9 anos de idade, de conhecer Brotas. Mas o que é que eu iria dizer em casa? Que eu não ia chegar no horário. Aí eu disse que poxa, vou fingir que me perdi. E peguei o ônibus e fui pra Brotas. Só que quando chega no fim de linha ali no cemitério, o motorista tinha que fazer o horário pra voltar. E eu não tinha dinheiro de volta, então eu tive que ficar no ônibus. Cheguei em casa atrasado e já tava a mobilização familiar, o povo preocupado. E aí tomei minha repreensão, fiquei de castigo, mas eu conheci Brotas. Já era um Já era um sinal do que sinal. você ia fazer quando você ficasse adulto. E aí disso eu nunca me esqueci.
Eu tinha essa necessidade. Então eu vivenciei Salvador, as oportunidades de morar nos bairros periféricos da cidade. Me fez também compreender aquele cotidiano de festa de largo. Que saudade eu tenho das festas de largos. Você sabe que eu lembro daquela do Rio Vermelho, quando Sim, tinha aquelas barraquinhas que botavam aqueles banquinhos pintados assim. sim, todo Tinha aquele tipo um um triângulozinho de uma triângulo, ou então um cor, um xadrez. xadrezinho, aí botava todos os banquinhos. De Eu me madeira, é lembro de madeirado, né? madeira. Era interessante que em cima Lindo. das barracas eram os donos das barracas que eles viviam o ano inteiro, de festa em festa. Eles dormiam, né? Durante os Isso. dias das festas. Então eu vivi isso, né? Eu vivi o crescimento do movimento percussivo baiano no bairro da Liberdade. Né, quando Alberto Trípode pegava o trio dele, Tripodão, e qualquer festa que tinha, eu tava lá. E o Curuzu E o ali, Curuzu o ali, o Ileaê, Ileaê, salve o Vulcão da Ileaê, Liberdade, o mais né? belo dos belos. O início, né, do que a gente chama hoje de pagode, na Liberdade era muito forte já. Então, toda essa minha experiência vivenciada enquanto criança e adolescente, na minha fase adulta, eu joguei na Salvador em Fatos e Fotos. Ai, mas que maravilha, gente. Acessem a página @Salvador em Fatos e Fotos, deem uma olhada, aprendam mais sobre a nossa própria história. Porque a história, na verdade, não é necessariamente a que é contada na escola. A história contada na escola é a história dos livros. Mas a realidade, aos poucos, a gente está desnudando, né? A gente está começando a ver de outra forma, Sim. né? E quando você esse movimento de publicizar a história, né? É um movimento na academia chamada História Pública, né? E quando você tira essa história dos muros das universidades e entrega à sociedade, o resultado é esse. É que todo mundo possa participar e contribuir. Porque eu, você, todos nós somos a história. A história não é feita de uns, de apenas alguns. A história é para todos, né? Ela aglutina todo mundo. Então, a Salvador em Fatos e Fotos, ela não poderia ser diferente. Ela tem que ser para todos. A página não é minha, a página é de todo o povo soteropolitano. Você tem alguma inspiração de fotógrafo? De fotógrafo, assim, nas suas experiências, de que fotógrafo que você admire, que seja uma referência para você? Hoje eu tenho Voltaire Fraga, né? Foi um fotógrafo que ele fez registros da Salvador da década de 40, da década de Ai, 50. que E aí, máximo! eu tive a oportunidade de ganhar um livro, né, que foi feito sobre ele. E minha inspiração é ele, porque a maioria das fotos que você vê da Salvador dessa época foram tiradas por eles. Então ele ia na rua sozinho, tirava foto, fazia. E a Salvador começou assim, eu ia pra rua, no meu tempo livre eu ainda vou, né? Eu costumo dizer, quando eu quero desaluviar, como se falava antigamente, né? Distrair a mente, bater perna na Avenida 7. Sim. Toda vez que eu vou bater perna na Avenida 7, tem uma foto nova, tem uma foto interessante, tem um personagem novo. Então, Voltaire, ele foi minha inspiração, né, de fotógrafo, sim, né, fora os outros que surgem no cotidiano, que tem parceiros também fotógrafos, E fora né, aqueles ícones, os Pierre ícones, Pierre Verger, Verger, Sebastião Sebastião Salgado. Salgado, tem eles Nossa, aí, sou louca todos eles que por ele. tiveram, né, quantos, né, não são daqui e se tornaram soteropolitanos a partir dessa busca, né? E o interessante, Sebastião Salgado, você sabe que Sebastião Salgado entrou em depressão um tempo. Sim, Porque a realidade da fotografia, ela eterniza aquele momento e aquele momento realmente ele transmite a emoção, né? E ele que viveu aquilo tudo, além da fotografia, a própria realidade ali se apresentando, né? Aquilo entrou nele de uma forma e doeu, e machucou, né? Porque machuca a alma você ver o sofrimento. Mas de uma maneira ele conseguiu transformar o sofrimento na beleza, eu não sei explicar direito, mas é um sofrimento que tem um quê de belo, né? É doído, mas é muito bonito. muito É muito bonito. bonito. Eu comecei a fazer uma junção, né, as pessoas começaram a me enviar fotos de Salvador antiga, de lugares antigos. O nosso Iguatemi, que é um problema crônico, né?
todas as gerações têm um problema crônico com a região do Iguatemi, que é o engarrafamento, O que nunca engarrafamento. cessa. E começaram a me mandar as fotos da antiga passarela do Iguatemi. E aí me mandaram uma foto que a passarela tava entupida, lotada de gente. Naquele período junino, que a rodoviária ficava cheia e a única passagem era a passarela. Aí eu peguei, recebi, eu tava na frente do Shopping da Bahia, e aí eu recebi a foto, e aí quando eu olhei pra passarela atual, vazia, eu disse, gente, quanta gente evoluiu. E aí eu bati a foto e juntei, aí você vê lá. Só que quando você começa a olhar os comentários, tinha gente que dizia, eu amava essa época. Vai entender, gente, A né? gente tende a romantizar o passado. Ser É uma humano, tendência natural do ser humano. verdade, é verdade. E na verdade, eu tive poucas experiências passando por aquela passarela naquela situação. Mas era um caos. Era. Era um Eu não caos. sei como é que a gente conseguia passar sem cair lá Sem embaixo, cair, não é porque verdade? as estruturas já eram antigas, né? A estrutura a prefeitura não dava o cuidado devido às gestões que a gente, né, passaram por Era ela. gente, Era gente demais. como dizia antigamente, o arruma de gente. De gente. Ou gente saindo pelo ladrão, né? E aí o que é que acontece, Daniela? Aí quando olha hoje, a gente tem o moderno, que é o metrô, o BRT que tá aí. E quando a gente olha, tá lá vazia. É, Aí ele, poxa, era emocionante, provavelmente. realmente. Então, quando a gente começa a. A gente também, enquanto produtor de conteúdo digital, a gente começa a olhar essas imagens e ver o quanto também a gente evoluiu, isso é bom. Ou então tecer a crítica, né? De quanto verde nós perdemos. Então, tudo isso, né? Quando os seguidores, alguns me questionam o que eu faço na história, mas eu digo, olha, história é política, economia e sociedade. Com certeza. Então, a Salvador vai estar lá com minha memória, as memórias, mas do lado você vai ver a história. Conteúdo político, conteúdo econômico, conteúdo social. Eu tenho uma experiência para lhe dizer. Conte. Na quarta-feira passada, eu trabalho no Litoral Norte. Eu saindo encontrei nada mais nada menos que o ex-prefeito Antônio Baçaí. Sim. O da revolta do Buzu, 2003 e tal. Encontrei. Ele estava na porta do mercado e disse, eu fiz em Baçaí. Aí ele olhou e disse, poxa, que bom te ver. Que bom te ver. Ele, oh, que legal, tal, mas eu quero lhe dizer que eu estava na revolta do Buzu. Ele, mas fui eu que não deixei a polícia bater em você. Eu falei, nada mais que sua obrigação, meu amigo. E assim, dois lados opostos, né? Mas como é que eu ia criticar uma pessoa que a gestão dele já passou? Passou. E ali eu reverenciei ele, falei com ele e disse da importância dele também para despertar o ato político de tantos estudantes. A partir de uma ação dele enquanto prefeito, que mobilizou uma parada em Salvador durante 15 dias, né? E que foi o último movimento social de massa, né? Da cidade de Salvador. Sim. E aí ele foi participante também disso. E no final ele me abraçou. Eu abracei ele, um abraço afetuoso. Ele, que bom lhe conhecer. E ele seguiu o caminho dele, eu vim para Salvador de novo, curtir meu feriado. Gente, se a Salvador não tiver isso, a Salvador em Fatos e Fotos, se minha página não tiver isso, é porque não sou eu que vou estar administrando. Porque é isso que eu digo, você tem que ter esse respeito pelo próximo. E a página traz isso, traz esse respeito. Né? Mesmo quando não querem respeitar a página, mas a gente tem que dar o respeito. Com certeza. Sim. Assim, eu não sei se você quer falar disso, mas os bastidores a gente também conversava e essa página surgiu de uma perda que aconteceu, de uma ruptura. E nesse vazio, não, eu falo porque muita gente às vezes pode estar assistindo e com seu vazio. Sim. Sim, por várias perdas, né? A perda de um amor, é a perda de um emprego, é a perda de um ente querido, é a perda de um, sei lá, de um imóvel, de qualquer coisa que seja importante para aquela pessoa. E a gente pode transmutar. Aí ele teve essa perda e depois veio a pandemia e ele conseguiu fazer uma página que hoje tem mais de 70 mil seguidores, @Salvador Fatos em Fotos. Então isso é um exemplo também
Para quem tá aí, cabisbaixo, só não bate, com meu Deus, a vida não vai doer um pouco, mas toma logo esse vinagre, tá me entendendo? E bota o bloco na rua. Foi realmente isso, né? Isso é Você puxou esse maravilhoso, porque assunto. você fez assim, você fez exatamente o que está dito para a gente fazer, que é transformar, que é transmutar, Ressignificar. ressignificar. Você usou a É. palavra corretíssima agora. Então, você aí na sua casa, onde você estiver assistindo aqui esse podcast, lembre, tudo pode ser ressignificado. E acesse a página @Salvador Fatos e Fotos. Agora, se você pensa que o professor Luciano Silva está fazendo só isso? Não, não, não. Esse povo que gosta de história arruma sempre outras pesquisas. E ele é um pesquisador mesmo, acadêmico, pesquisas. Ele é um estudioso do samba junino. Você já ouviu falar em samba junino? Se não ouviu, vai ouvir agora. Professor, o que é o samba junino? O samba junino, ele é um movimento genuinamente soteropolitano, né? O nome já diz samba junino, o samba do mês de junho, e que vai unir várias vertentes, né, dessa cidade religiosa, política, econômica, social, e que dá nessa conjuntura. Porque o samba junino, ele é tão lindo de se ver e de se sentir, que você não tem como não se emocionar, né? Eu me emociono sempre ao falar do samba junino. Porque o samba junino é a união do samba de caboclos, que os meses É dedicados aos lindo, caboclos do lindo, candomblé, lindo. né? Axé, Que é o mês axé, de maio, junho e julho. axé, axé. Axé para todos nós. Tem o samba de recôncavo, que na década de 70, 80, aquele morador, né, do recôncavo que vem para Salvador, que quer uma vida melhor, chega aqui, encontra a dificuldade de uma cidade que crescia desordenadamente, que crescia, o crescimento demográfico tinha estourado, porque surgem o polo petroquímico, lugares que vai fazer Salvador ficar inchada, e ele queria, no São João, retornar à sua cidade. Como ele não podia retornar morando nos bairros periféricos, eles começam a desenvolver ali com a vizinhança. E aí já tinha um samba urbano. Salvador tinha sambas, grupos de sambas, né, como Juventude do Garcia e outros movimentos, e fazia com que essa urbanização do samba, com o samba duro dos terreiros de candomblé e esse samba do recôncavo, no período junino, se uniram e Jorjão Bafafé, no Ah, Nordeste de Jorjão Amaralina, Bafafé! né? Um Salve, abraço para Jorjão, um Jorjão, abraço. né? Que meus encontros com ele, acredita, acontecem no metrô. Toda vez que eu tô em Salvador pelo metrô, quando eu olho, tá Jorjão. E a primeira vez que eu abordei ele foi incrível, porque ele ficou assim, sem entender porque eu, um jovem ali, né, de 42 anos, tava reverenciando ele, sem ele entender que eu estudo ele desde É quando eu me porque entendo por todo gente. homem que é grandioso, ele não é vaidoso. Ele se sente sempre humilde perante todas as coisas que você pode Isso. render E os homenagem a encontros com o ele. Jorjão é E aí incrível. eles são Tem uns 20 dias que eu simples. encontrei ele, eu chegando ali na região do Iguatemi. Grande Eu, figura. Jorjão, aí ele, meu filho, como é que tá você? A gente precisa se encontrar. Eu disse, calma, vai chegar a hora, tal. E ele sempre naquela simplicidade, né? E aí, no Engenho Velho de Brotas, começa esse movimento no São João. Primeiro festival de samba junino ocorre no Engenho Velho de Brotas e se espalha pela cidade. Ou já acontecia cada um no seu núcleo, né? E se espalha. Então, esse samba junino é a vontade do povo em se divertir diante de momentos tão difíceis. Se você pega aquela Salvador, era Salvador que estava o quê? No mesmo ritmo do Brasil. Fim da ditadura militar, abertura política, abertura da imprensa, né? E aí, ao mesmo tempo, surgimento dos blocos afros. Então, ao mesmo tempo que os blocos afros, com o vovô do Ilê, que pega a cadência do samba e joga na rua, no carnaval, com o surgimento do Olodum, o Muzenza, Malê de Balé, todos eles com essa referência, mas ao mesmo tempo o samba junino estava ali. E ele É porque o samba é nossa é nossa raiz. raiz, né?
E o movimento, e a dança negra, o Sim. bloco afro, de alguma maneira, também é nossa raiz. Então é a junção E perfeita. além dessa. E com essa junção, né? As pessoas saíam de porta em porta, pedindo canjica, pedindo Como no amendoim, interior como ainda no é. interior. Mas ao invés de ter o forró de Luiz Gonzaga, tinha um samba junino, né? Uma cadência mais rápida, né? O chamado arrastão de rua, né? Todo mundo atrás dos instrumentos e entrando de casa em casa, de rua em rua, de lugar em lugar. E aí, quando surge o festival de samba junino, nesses festivais, os outros bairros se organizavam para irem disputar, né? Que era o melhor grupo, né? E engraçado, e o samba ali, mas os adereços juninos, né? O chapéu de palha, a roupa quadriculada, fazendo parte desse processo. E que isso vai desencadear diversas vertentes, inclusive, né? O Axé Music. Os primeiros percussionistas do Axé Music foram os músicos que faziam esses sambas. Sim, sim. Os primeiros músicos também são ligados ao samba junino, né? Ninha, Reinaldo do Terra Samba, Tatal do Araqueta, a própria Daniela Mercury, né? Que grava uma música num disco de samba junino, né? Promovido por Jorginho Sampaio, né? O saudoso Jorginho Sampaio. Então, se você for olhar essa vertente, parte das ruas de Salvador, parte da periferia e vai ocupar o mundo. E que vai, inclusive, historicamente depois, Carlinhos Brau junta todos esses músicos e forma a Timbalada. Que eu quero fazer também, né? Uma coisa que acusam ele e eu não concordo, e dizer que o esvaziamento do samba junino foi depois que Brau fez a Timbalada. Não. Os músicos Não. precisavam trabalhar, ter sua renda, comer. Então ele teve a ideia de formar a Timbalada e pagar para esses músicos. Então, o movimento de rua, ele teve o início, sua ascensão, depois o esvaziamento, né? E aí é quando a prefeitura, né, torna o samba junino um patrimônio imaterial da cidade de Salvador, através da Fundação Gregório de Matos. E aí tem toda uma pesquisa histórica, né, a partir da FGM, e que hoje tem o Festival de Samba Junino. Eu tô né? vendo aqui, ó, Samba Junino de porta em porta. Se você entrar no YouTube e acessar Samba Junino, você vai ver. Aqui, animação no bairro do Garcia. Isso. Grupo de Samba Junino se reúne no Dique do Tororó. E por aí vai. Festival de Nordeste, Samba Vasco da Gama, Junino. Beiru. E aí, e agora falando da minha pesquisa em si, vem aí o processo que faz minha pesquisa hoje ela ser única, né? Por quê? Porque eu estava, né, mais uma vez ressignificando, como eu te disse lá nos bastidores, eu estava sem a opção de pesquisa numa pós-graduação e era o momento de junho. E para poder pensar no que eu iria fazer, eu coloquei no YouTube Samba Junino e apareceu um programa da TVA em 2012. E estávamos no ano de 2017 naquela época. E aí eu fiz, eu vou ver. E aí eu vi uma pessoa dizendo que tinha um samba de engoma e teve o samba Fera Negra no Beiru, né? No bairro do Beiru, que também é conhecido como Tancredo Neves. E aquilo me despertou, porque o pesquisador, ele parte para uma pesquisa a partir da sua inquietação. Sim. E ali eu perguntei, poxa, eu morei no Cabula, como é que eu não sabia que tinha esse movimento, já que eu tinha vivido ele na Liberdade, lá com, né, o saudoso Seu Cadu, que foi onde eu aprendi a fazer Seu samba Cadu, junino. hein? Seu Cadu tem história. Eu abria a janela, pulava e ele me dava um tamborizinho pra ir tocando, eu criança. E aí Seu quando... Cadu, gol glória. Que Deus lhe abençoe. Onde quer que o E senhor se a esteja, família seu dele estiver Cadu. assistindo, que saiba disso, né? Que isso aqui tá registrado, né, do quanto importante ele é, até hoje, né? Pra vida de quem o conheceu. Eu até anotei o nome aqui, ó. Seu Cadu.
Porque dele, quando a gente estava conversando antes da entrevista, e ele me falou de Seu Cadu. Então, Seu Cadu tem uma importância fundamental. Então, você que é da família de Seu Cadu, tá com a moral lá retada, viu? da Ladeira da Graciosa, no bairro da Liberdade, ali entre o Liberdade e o Largo do Tanque. E não deixem morrer a história de Seu Cadu, pelo amor de Deus, como ele não está deixando. E aí, o que foi que aconteceu? Eu fiquei inquieto com aquilo e fui procurar Domingos Sérgio. E aí eu vim descobrir que Domingos Sérgio era um grande compositor do Olodum, né? A música Revolta Olodum, Beco do Siri, do Gera Samba, ele compôs. E aí ele cedeu uma entrevista linda falando de como era o início. Por que Sambão do Fera Negra? Porque eles tinham a identidade do movimento dos feras, né? Do Black Panthers, né? Panteras Sim, Negras. Panteras Negras. E tinha uma pantera no meio da parcação. Quer dizer, ao mesmo tempo que achava que era só batucada, ele já tinha consciência política. Falava da influência dele nos terreiros de Candomblé, na região de Beiru. Falava de Rufino, falava do terreiro Tubenci, né? Que são terreiros dali da região do Beiru, que são importantíssimos no início do século XX em Salvador. Então, quando eu começo a fazer essa pesquisa, vão brotando essas histórias. E aí eu tive, através do turismo de base comunitária do Cabula, através da professora Francisca de Paula da UNEB, foi onde eu pude expor pela primeira vez essa pesquisa, e depois eu tive a oportunidade de simpósios, né, movimentos de encontro de historiadores do samba no Rio de Janeiro, na UFRJ, e esse trabalho aí tá indo pro mundo. Sobre a história do nome do bairro Beiru. Beiru, né, no imaginário popular, é o escravo Guebeiru, né, que pertenceu aos Dávila, e segundo a história não oficial, ele ganha um pedaço de terra dos Dávila naquela região, e ele monta o primeiro quilombo do Cabula, né, o primeiro aquilombamento daquela região. E aí o que é que acontece? Só que não tem documento oficial provando que Beiru existiu. Não tem documento oficial dele, mas o imaginário popular de Beiru faz com que ele exista e com que ele seja presente. Até quando quiseram apagar a história dele, quando um determinado político, né, aproveitando da condição precária de alfabetização das pessoas do bairro, na década de 80, muda o nome do bairro para Tancredo Neves, o pessoal se revoltou e até hoje, se você chegar no bairro, é Beiru. E um coletivo popular da região já de novo entrou com abertura na prefeitura para que as linhas de ônibus voltem a ser somente Beiru. Eu apoio que o nome do bairro seja Beiru. Beiru. Beiru é a referência ao escravo gay Beiru. Ao escravizado. Escravizado gay Beiru. Porque ninguém quer ser escravo. É escravizado. Esses que a gente tem que render homenagens, esses que a gente tem que lembrar, esses são os heróis da nossa história. Heróis não é só o herói no tamanho de herói grandão, não. É o herói que colocou cada pedra no chão daquele pelourinho ali, ó. É o herói que construiu toda essa cidade, é o herói que carregou todas as mercadorias nas costas, é o herói que perdeu seus filhos para os brancos, enfim, toda aquela história da escravização que a gente já sabe. Então, o nome do bairro Beiru é um ato de resistência. É um ato de resistência. Eu espero que o atual prefeito chegue aos ouvidos dele isso aí e ele tenha consciência de fazer com que esse nome seja deixado, né? Ser mantido, exato. E mantido e deixado mesmo para a história e que todos saibam, né? Porque o bairro do Beiru, ele é muito marcado pela sua violência, pela falta de investimento do Estado naquela região, né? Mas tem uma história incrível. Eu pude, durante quase 3 anos, viver essa história. De andar pelo bairro, de falar com as pessoas do bairro. Eu moro próximo da região. E até hoje eu ando no Beiru, né? Mesmo com todo esse processo que a gente tá vendo aí, mas é um lugar de pessoas simples, batalhadoras, pessoas que lutam pelo seu dia e que agora vão viver o samba junino. Meu amigo, né, Joia Santos. Joia, um abraço pra você. Ele me informou que esse ano vai ter samba junino. Me leve. Vamos. Me leve. Vamos. E ele deixou bem claro que um dos motivos desse retorno foi a partir do momento que a pesquisa aconteceu. Animou o povo de novo a fazer.
né? E aí essas pessoas para mim são especiais. Joia Santos, Domingos Sérgio, né? São pessoas que precisam estar aqui. Com certeza. Precisam estar aqui. Hoje eu represento elas, mas elas precisam ter o espaço também. Eles têm muita coisa a contar. E só eles, somente eles falando. Porque hoje eu sou um instrumento de representação. Mas as vozes dessas pessoas ecoadas, você vai ficar louca de tanta informação que não chega aos ouvidos de quem deveria chegar. E esse samba junino você sabe dançar mesmo? A gente termina aprendendo, desenvolvendo, né? E eu já tô Já bem tá no animado, sangue já também, tá no né? sangue, né? Veio na informação do DNA. E essa informação é que eu nunca vou deixar. Por quê? No dia que, enquanto ser humano, enquanto historiador, enquanto amante da cidade de Salvador, a gente deixar de viver essa cidade em sua totalidade, não tem por que ficar aqui, É, né? Não tem é porquê. Eu verdade. sempre digo, e sair e voltar é a certeza que eu tenho de não querer deixar de viver isso aqui. Então chegar e partir são só dois lados da mesma viagem. Entendeu? Então, vim a Salvador e hoje falar de Salvador com propriedade, né? Ver a página citada como referência, você ter a oportunidade, né? Como eu estava falando com você mais cedo, né? Sobre o documento que eu recebi do pai de Mário Kertz, e eu chegar para ele dizer a veracidade, ele confirmar, eu poder postar. É uma oportunidade de poucos. É, e E ela tem quem que ser bem aproveitada. você escolheu a história, não foi à toa. A história também ele escolheu, né? Com A história certeza. também ele escolheu. E é como eu digo, eu não trabalho com a história, eu vivo a história. Né? Eu hoje, o meu ser pessoal é identificado com a história, né? Uhum. Com a profissão que eu amo tanto, que é de professor. De aonde eu chegar, eu não tenho nome, mas o professor todo mundo sabe quem é. Com certeza. E seus alunos, como é que eles reagem? Meus alunos são. Eu sempre digo, o meu primeiro público foram eles, né? A primeira. As primeiras pessoas que eu comecei a falar, ó, tem uma página, foi na época da internet, das lives, das aulas online. Aí eu falei, ó, gente, tem uma página legal sobre a história de Salvador. E aí chegava lá e dizia a eles. Então os primeiros seguidores, os primeiros incentivadores foram meus alunos. Né? E eles são maravilhosos. Né? Não existe o professor sem aluno. E eles são maravilhosos. Né? Eles são a Você verdadeira mola aprende mestra. e E ensina. ensina. Você E hoje aprende e eles têm ensina. muito a ensinar. Né? Hoje quem comanda todo o processo de desenvolvimento é a juventude. E eu acho que ter um professor como você, assim, tão consciente dessas importâncias, porque os meninos estão vivendo uma época de quê? De internet, uma época de telas, né? De telas, é muito jogo, é tudo eletrônico, eles não sabem viver sem um celular. Se você tira o celular da mão do adolescente, é como se você tivesse arrancado a mão dele, o braço dele, um órgão dele, sabe? Então, é não viver, tipo, a vida real, mas viver em função da vida Sim. virtual e precisar ser aceito nessa vida virtual. Então, quando você traz esse trabalho que remonta à realidade de verdade, a pisar no chão ali da Liberdade, a pisar no bairro de Pirajá, onde várias coisas aconteceram, ali a Avenida Joana Angélica, Convento da Lapa, etc, 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 etc. Então, você faz com que eles tenham essa sensação, né? Você está passando essa mensagem para que eles tenham essa sensação vivida de verdade, que é uma experiência nova, por incrível que pareça, para muitos adolescentes que hoje vivem alienados. Eu vou citar aqui um projeto, né? O projeto chamado Era uma Vez Brasil. Né? É um projeto educacional, né? Da saudosa Marici Vila, né? Ela é a gestora do projeto. E eu vou exemplificar tudo que você disse nele. É um projeto que cria história em quadrinhos, né? Leva o aluno ao Máximo. desenvolvimento de arte, aonde o professor recebe formação. Esse ano o tema é sobre a independência do Brasil e as histórias invisíveis
né, que não são lembradas durante o processo de independência, que foge o 7 de setembro. Então lá a gente estuda a Batalha do Genipapo, né, no Piauí, a gente estuda o Brigue Palhaço na adesão da independência do Pará, a nossa independência da Bahia, aonde a gente tem a oportunidade de ensinar a esses alunos, através da história em quadrinhos, né, sobre essa independência, aonde eles vão viver uma etapa de vivência durante uma semana, onde eles vão fazer curtas-metragens através desse projeto, e as melhores histórias, os melhores alunos vão ter a oportunidade de ir para o intercâmbio em Portugal, para conhecer a história da Que nossa colonização em maravilha. loco, aonde ano passado eu tive essa experiência de ser contemplado, de ir para o intercâmbio, de conhecer Portugal com uma outra visão, de ir enquanto professor de história, né? De chegar lá enquanto professor e conhecer e trocar experiências, né? Com as pessoas que moram em Portugal. Não só o conhecer a Europa, mas você entender enquanto os povos africanos, enquanto os portugueses enxergam toda a nossa história, todo o nosso momento, e a gente poder levar a nossa história para lá. Então, isso mobiliza os alunos de uma forma. E ao terminar aqui hoje, estarei voltando, porque está em fase de conclusão, com os alunos me esperando ansiosamente para a gente concluir essa etapa. Então, isso eu acho que hoje, né, através desse projeto, eu posso dizer a você o que é o professor Luciano em sala de aula. Né? É o que é o professor Luciano em sala de aula. Né? A vertente virtual e de criação do Instagram é um braço muito importante De de comunicação. comunicação. Mas a minha força de energia está naqueles alunos. Né? Um abraço para os meus alunos das escolas municipais São Vicente, Escola João Pereira Vasconcelos e a Escola Angelina Rodrigues do Nascimento, todas elas localizadas no litoral Uhul! norte, né, na região de Praia do Forte, Mata de São João, Bahia, que eu tenho um laço familiar também ligado àquela região. Um abraço, meninos, meninas, abraço apertado e parabéns pelo professor maravilhoso que vocês têm. Só mais uma coisa para a gente Diga. finalizar. Quem quiser entrar em contato com você, tanto sobre o Salvador Fatos e Fotos, @ Salvador Fatos em Fotos, e sobre sua pesquisa do samba junino. É, pelo direct do Instagram, né? Certo. Salvador em Fatos e Fotos, né? Pode entrar em contato comigo, pode mandar. Todos os dias eu olho todas as mensagens que chegam, né? E lá tem o meu canal de comunicação, lá vou encontrar também meus telefones de contato, né? Sobre o samba junino também, né? E a minha pesquisa já tá por aí, é só colocar na pesquisa do Google, Samba Junino no Beiru, um ato de resistência no Cabula, que lá vai ter todos os acessos daquilo que eu escrevo e falo sobre esse movimento maravilhoso que já está acontecendo desde o mês de maio. Super Gêmeos, ativar a forma de samba junino no Beiru. Samba junino Samba Junino no Beiru, Samba Junino no Engenho Velho, no Samba Engenho Junino em Velho. Salvador, Samba Junino em todo lugar, Samba Junino no mundo inteiro. Samba junino Né? no sangue, samba junino no coração, no DNA, na genética, aqui nos nossos genes, que são todos nós somos miscigenados. O cara do IBGE veio me perguntar, a senhora é o quê? Eu digo, eu sou mestiça. Mestiça eu não tenho. Eu digo, então eu não sou nada. A senhora é parda? Eu digo, parda? O senhor tem certeza? Aí eu olhei pra cara dele, eu digo, se eu disser que eu sou parda, vai ficar feio pra mim, né? Eu não posso, eu gostaria de ser, mas eu não sou. Enfim, nós somos miscigenados. E é tudo isso que o professor Luciano Silva está trazendo aqui é a nossa história. Vamos nos apropriar da nossa história para que a gente finque o nosso pé e traga um futuro melhor, consiga, né, nessas lutas, obstáculos e batalhas atuais vividas pelo planeta, que a gente consiga, por mais Luciano Silva como você, viu, professor? Oh, Professor, lhe gratidão. agradeço imensamente a sua presença aqui no Bahia Flow. Espero revê-lo em outra Vamos oportunidade. sim. Espero dançar samba junino com você no Beiru, no Engenho Velho, viu? A gente vai, ó. Se quiser deixar uma mensagem, por favor. Curtam a página Salvador em Fatos e Fotos, contribuam para esse crescimento, né? Que cada vez mais levem a boa notícia, como eu sempre digo,
a todos os lugares, né, que eu ficarei muito feliz. E que nunca deixem de sonhar. Nunca deixem de acreditar naquilo que vocês são capazes, naquilo que todos nós podemos contribuir para a sociedade. Hoje, a Salvador em Fatos e Fotos é muito mais do que uma página. Ela é a página é uma colecionadora de memórias. E dessas memórias vem responsabilidade afetiva, vem tudo aquilo que a gente sonha. Um sonho meu, e que hoje é partilhado com 70 mil pessoas, e que dessas 70 eles vão multiplicar, triplicar, né? Para que todos tenham a oportunidade de sonhar. E muito obrigado. Falou em sonho, meu sonho meu, vai buscar quem mora longe. Sonho meu. Não fique longe, venha para perto da história com o professor Luciano Silva, @Salvador em Fatos e Fotos. E aqui o Bahia Flow, você já sabe, o velho e bom pedido, siga o canal do Bahia Flow no YouTube. Com essa eu agradeço a sua participação aqui, um beijo. Uhul! E até a próxima. Valeu, professor. Tudo até mais. Tchau.